Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus, para o qual quero ler em 1 de Pedro, capítulo 1, ou 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, onde nos diz da seguinte maneira: e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do Reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério do Reino de Deus que todos os escolhidos que todos os escolhidos devem conhecer. Para poder conhecer os mistérios do Reino de Deus, necessitamos encontrá-los na palavra profética, nas diferentes formas que temos. A palavra profética dada pelo Espírito de Deus através dos seus profetas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E essa palavra profética encontramos em parábolas e em diferentes formas através das quais foi expressa para benefício de todos os filhos e filhas de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas ou seus profetas, nos diz Amós capítulo 3 e versículo 7. E essa palavra profética que vem por meio dos profetas de Deus, encontramos que foi colocada na boca desses homens de Deus pelo Espírito de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19 nos diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Onde Deus coloca a sua palavra na boca do profeta que ele envia para cada era ou para cada dispensação. Mas a qualquer que não oyere mis palavras que ele hablar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome.
Agora encontramos que essa promessa foi cumprida parcialmente nos diferentes profetas, em Cristo foi cumprida em toda a sua plenitude e no Novo Testamento foi cumprida nos apóstolos e profetas que Cristo enviou em e a sua igreja, desde os mensageiros ou apóstolos de Cristo, exceto Judas Iscariote, e também em e através dos diferentes mensageiros que ele enviou entre os gentios, dentre os quais São Paulo foi o primeiro e foi o mensageiro para a primeira etapa, ou era, da igreja gentia, e depois vieram ali na Ásia Menor os escolhidos de Deus, a manifestação, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, e assim, nascendo de novo e entrando no reino dos céus, ou seja, entrando no corpo místico de Cristo, e assim, perseverando nesse corpo místico de Cristo, onde São Paulo foi o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja entre os gentios, e foi São Paulo, servo fiel e prudente na igreja de Jesus Cristo na primeira era, que deu alimento a tempo entre os gentios, e depois passou o Espírito de Cristo à segunda etapa, ou era, onde enviou o seu segundo anjo mensageiro lá no território da Europa, lá na França, onde se cumpriu a segunda etapa da igreja gentia, e Deus falou por meio desse segundo mensageiro chamado Irineu. Depois encontramos que no mesmo território europeu enviou outros mensageiros como Martin, e depois Colombo, depois Lutero, depois Wesley, e depois Wesley, em diferentes territórios europeus, onde se cumpriram 5 etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, onde Cristo esteve chamando e juntando os seus escolhidos dessas diferentes etapas lá na Europa. E esteve se cumprindo a primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, e depois se cumpriria na sétima, e depois na era da pedra angular, que é a era oitava, se cumpririam essas promessas de Cristo, quando disse em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Se refere aos gentios, entre os quais Cristo teria ovelhas que creriam nele, escutariam a voz de Cristo, receberiam Cristo como seu Salvador, lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam o Espírito de Cristo e, consequentemente, nasceriam de novo e assim entrariam no reino de Deus, o reino dos céus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde, por meio do novo nascimento, é que se entra a esse corpo místico de crentes. Esse é o aprisco do Senhor Jesus Cristo, onde entram suas ovelhas gentias e também suas ovelhas hebreias, porque de ambos os povos esteve fazendo um só povo, chamado a Igreja
do Senhor Jesus Cristo, ou corpo místico de Jesus Cristo. E agora vejam vocês, diz, a mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz. Diz que ouvirão sua voz. Mas Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, permaneceu no céu, no lugar santíssimo do templo que está no céu, fazendo intercessão por todos os seus escolhidos, suas ovelhas, que escutariam sua voz. Mas Cristo em Espírito Santo, desde o dia de Pentecoste até aqui, esteve no meio da sua igreja, falando por meio dos seus mensageiros, e assim chamando e juntando as suas ovelhas no aprisco do Senhor, ou seja, no corpo místico de Jesus Cristo, que é sua igreja. E esteve passando por diferentes etapas, o aprisco do Senhor, ou seja, o corpo místico de Cristo, a primeira entre os gentios, na Ásia Menor, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, na Europa, e a sétima na América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham com a mensagem para essa sétima etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e por meio do qual Cristo em Espírito Santo falou e esteve chamando suas ovelhas entre os gentios no território norte-americano. E daí se estendeu a mensagem de Deus para outras nações e continentes, e esse mesmo mensageiro se tornou o precursor da segunda vinda de Cristo, promessa que não foi cumprida nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, porque essa promessa é para ser cumprida no último dia, para o chamado dos escolhidos do último dia, e para receber assim a fé para ser transformados e raptados, e para os mortos em Cristo ressuscitarem. E agora, vejam vocês onde foi cada uma das eras da Igreja Gentia, as 7 eras, e agora temos que ver onde seria cumprida a era da pedra angular, onde estaria Cristo em Espírito Santo manifestado através do mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, chamando e juntando as suas ovelhas com a grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24 e versículo 31, onde nos diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isto está em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, portanto, é uma promessa para os escolhidos de Deus, ou seja, para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, para ser cumprida no último dia, quando o sinal do Filho do Homem tiver sido visto no céu. E, em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu um sinal muito importante, uma nuvem misteriosa que apareceu a 26 milhas de altitude, com o tamanho de 30 milhas de comprimento por 50 milhas de largura. A ciência não pôde compreender como se formou essa nuvem ali, porque não há umidade nessa altitude, nem aviões voam a essa altitude, portanto é um mistério. Essa nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 1963. O reverendo William Branham
disse que apareceram a ele 7 anjos enviados por Deus e foi arrebatado por esses anjos e foi colocado onde estavam esses anjos aí no céu. E essa nuvem formada por anjos, vejam vocês, contém os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, e contém também outro anjo que era muito diferente dos demais, do qual o reverendo William Branham disse que era o mais importante e o mais importante para ele. Diz na página 469 do livro dos selos em espanhol, do reverendo William Branham, diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhe disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora, o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem no reino do seu Pai. É a vinda de Cristo no último dia e a sua igreja, porque é sua igreja que está esperando pela vinda de Cristo. E agora, para poder compreender o mistério deste anjo, que é o que tinha a segunda vinda de Cristo, quem tinha o 7º selo, necessitamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Em Malaquias capítulo 3, nos diz o que foi ou o que seria a vinda do Messias. Diz o capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 em diante, diz: Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro todos sabemos que foi João Batista. Ele foi o Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor como precursor da primeira vinda de Cristo. E com sua mensagem, ele deu testemunho dizendo, quando viu Jesus e o batizou, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Ou seja, esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. E diz: eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse, ele me deu este sinal. E agora, João diz, e eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, sobre Jesus. Esse é do qual eu disse que viria um varão, do qual eu não era digno de desatar o cadarço do seu calçado.
ou qual viria depois de mim ou atrás de mim, após mim. Agora vejam como João Batista foi o Elias que tinha que vir naquele tempo, o identificou depois Jesus quando disse, em São Mateus capítulo 11, versículo 14, se vocês quiserem recebê-lo, ou seja, quiserem receber João Batista, ele é aquele Elias que havia de vir. E em São Mateus capítulo 17, versículo 10, em diante nos diz, Jesus, quando pergunta ou diz, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas? Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram. E então compreenderam ou entenderam que falava de João Batista. E agora vejam vocês, quem foi João Batista? Foi o precursor da primeira vinda de Cristo e foi o profeta prometido como Elias que viria. E isso seria o quê? O espírito ministerial de Elias em outro homem, em João Batista, no qual estava o Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe, o qual foi cheio do Espírito Santo ainda estando no ventre da sua mãe. E por meio do Espírito Santo estando nele manifestado, encontramos que o Espírito Santo operou em João Batista o ministério de Elias. Veio no poder e virtude de Elias, conforme a como disse o arcanjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas. E agora, vejam vocês que depois do precursor, João Batista, o Elias que viria, preparando o caminho, depois viria o Messias. E agora, vamos ver quem seria. Esse Messias diz, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. Ou seja, Elohim, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, viria ao seu templo. A esse estava preparando o caminho João Batista. Diz, e o anjo do pacto, a quem desejais. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É o mesmo anjo do Senhor. É o mesmo verbo que criou todas as coisas, como diz São João capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem fez todas as coisas? Deus, em sua manifestação como o anjo do Senhor, ou o anjo do pacto, ou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este anjo do pacto, que é o mesmo Deus Criador dos céus e da terra, em seu corpo teofânico, foi quem libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés. Este mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, chamado aqui o Verbo, quem criou todas as coisas, diz agora, diz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Agora, como vinha a este mundo, diz, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Quem se fez carne? O Verbo. Quem criou todas as coisas. E o Verbo que estava com Deus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E este Verbo foi quem se fez carne e habitou entre os seres humanos. E era nada menos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo hebreu, a quem esteve esperando por milhares de anos ao Messias. E quando pergunta ao povo hebreu, quando pergunta aos seus líderes religiosos, e que relação tem o Messias com Deus, eles dizem que o Messias é Deus. Eles estão esperando a vinda de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo em carne humana no meio do povo hebreu. Essa é a promessa de Malaquias capítulo 3 e versículo 1. A vinda do Senhor, do anjo do pacto. E agora vejam vocês, se cumpriu 2000 anos atrás. E eles não perceberam, porque Deus cegou os olhos dos seus líderes religiosos, e porquanto estavam cegos, se o cego guia o cego, ambos cairão no buraco, ou seja, no buraco. Ou, se assim seus líderes religiosos falharam em ver o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vinda do Messias, o povo hebreu como nação também falhou. E ainda estão esperando a vinda do Messias. E quando já se cumpriu a primeira vinda do Messias, como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. E graças a Deus que o povo hebreu não pôde ver que aquele Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, era o Messias. Foi manifestado em simplicidade. Essa manifestação de Deus, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Espírito Santo em carne humana na pessoa de Jesus, deu cumprimento à primeira vinda do Messias. Foi a vinda do Verbo, do Logos em carne humana, em um corpo que foi criado no ventre de Maria, quando Deus criou no ventre de Maria uma célula de sangue, uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus, um corpo criado por Deus. E agora podemos ver quem era e quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora vejam que era a vinda do Senhor do Antigo Testamento, com o seu corpo teofânico, sendo manifestado em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Isso foi a primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus. Por isso, quando perguntavam, onde está o Pai? Mostra-nos o Pai, nos basta. Quando Felipe fez essa pergunta, ou pediu isso, Jesus disse, tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco, e ainda não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem viu a mim, viu o Pai? Agora vejam que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o revelou, o declarou. São João capítulo 1, versículo 18. Por isso, quem via Jesus, estava vendo Deus, estava vendo o Pai, estava vendo o anjo do pacto, vestido de um corpo terreno, de um corpo humano, chamado Jesus de Nazaré. E agora vejam, quando Deus está manifestado na terra, está velado em um corpo humano. É Deus em morfe, de era em era e de dispensação em dispensação. Vestido de um corpo, manifestado em um corpo, e agora em Jesus se manifestou em toda a sua plenitude, porque era um corpo sem pecado, veio sem pecado, porque foi por criação divina. Por isso é também chamado o segundo Adão.
E por isso, Jesus era o único ser que podia realizar a obra de redenção, tomando nossos pecados e morrendo na cruz do Calvário e assim pagando o preço da redenção, para nos levar a Deus, para restaurar cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Redimir significa voltar ao lugar original. Cristo nos redime, ou seja, nos coloca de novo no lugar de origem e nos coloca na eternidade. Por isso é que Cristo diz em São João, capítulo 5 e versículo 24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E eu tenho vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nascemos nessa terra, nascemos em um mundo que está em morte. E, consequentemente, entramos à morte quando viemos a este planeta Terra. Mas, porquanto nossa alma vem de Deus, pertence a Deus e é uma semente de Deus, representada nossa alma no trigo, é nossa alma redimível e, consequentemente, Cristo morreu. E tudo isso estava preparado, ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Nos diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 22. E agora podemos ver que São Pedro, nos falando deste grande mistério, nos diz que Cristo foi ordenado desde antes da fundação do mundo para esse propósito, mas manifestado nos últimos tempos, ou seja, manifestado em carne humana para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas isso já estava programado na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. E estavam também na mente de Deus os atributos divinos pelos quais Cristo morreria na cruz do Calvário, para redimir a cada atributo de Deus que estava na mente de Deus, mas que tinham que ser manifestados esses atributos divinos, e por isso, como atributos divinos, viemos a essa terra manifestados em esses corpos mortais e com o Espírito do mundo para fazer contato com a vida eterna e receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim passar da morte para a vida, passar de morte à vida e assim entrar ao reino de Deus ou reino dos céus. E assim obter o corpo teofânico da sexta dimensão, porque quando nascemos nessa terra, o que recebemos foi o Espírito do mundo que inclina o ser humano para o mal. Mas por meio do Espírito de Cristo, recebido ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados e receber o Espírito Santo, recebemos um Espírito teofânico da sexta dimensão e esse Espírito teofânico nos guia no programa divino e nos inclina sempre a Deus e seu programa. E assim é como a primeira parte ou etapa de redenção se realiza nos filhos e filhas de Deus, para no último dia Cristo cumprir a segunda parte do programa de redenção,
para o qual fomos cheios do Espírito de Deus, selados com o Espírito Santo, como nos diz São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, onde diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Mas o dia da redenção não foi lá na cruz do Calvário? Sim, mas é no último dia em que recebemos a redenção do nosso corpo físico e seremos redimidos quanto ao corpo físico. E, ao ser redimido quanto ao corpo físico, receberemos o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um dos que creram nele, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção, ou seja, o dia onde o ano do jubileu volta a se cumprir para a redenção do corpo físico, ou seja, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Vejam vocês, todos os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo que receberam o Espírito de Cristo, estão selados com o Espírito de Cristo. Mesmo que seus corpos físicos tenham morrido, eles estão em seu corpo teofânico no paraíso, esperando a ressurreição deles em corpos eternos. E os que estamos vivos estamos esperando a transformação do nosso corpo. E vejam vocês como nos diz São Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14 diz: é também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Vejam vocês que estamos selados com o Espírito Santo para no último dia receber a redenção do nosso corpo e assim obter o corpo eterno, que Ele prometeu para todos os crentes nele, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E agora, vejam como para o último dia temos a promessa dessa manifestação poderosa dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Quando? A final trombeta. Porque tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorvida foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 55. E agora vejam que tudo isso é para o tempo final no qual nós estamos vivendo. E o que é a trombeta final? A trombeta final é a mensagem do Evangelho do Reino, pois é a voz de Cristo representada em uma trombeta, falando ao seu povo no último dia, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, é para o último dia que temos a promessa da segunda vinda de Cristo, ou seja, da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo do Senhor em carne humana. É a promessa da vinda do Verbo, vindo em carne humana no último dia. Para o último dia, não terá que criar um outro corpo, como fez para a sua primeira vinda, porque já na terra haverá milhares de pessoas que estarão lavados com o sangue de Cristo e estarão com as primícias do Espírito Santo. Portanto, o que necessita? O Espírito de Cristo, ou seja, o anjo do pacto,
O anjo do Senhor é vir manifestado no último dia, em carne humana, em um dos membros do corpo místico de Cristo. E isso é o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, que seria no último dia, no programa divino. E isso é a vinda deste anjo que era muito diferente dos demais. Este anjo, que é o anjo forte, que é Cristo, aqui, nessa nuvem, vestido nessa nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça. Esse é o mistério deste anjo, diferente dos outros 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, vejam vocês o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, capítulo 19, pois essa é a passagem, uma das passagens apocalípticas que nos mostram a segunda vinda de Cristo. Diz que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 tem por nome o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, deste anjo, que era muito diferente dos demais, vindo no último dia, no cumprimento da vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vejam, o reverendo William Branham orando aqui na mensagem dos 7 selos, na página 277 em espanhol, em uma parte da oração diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Diz, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Ou ele chame os seus. Ou seja, chame os seus escolhidos. Com o quê? Com a grande voz de trombeta que está prometida para, no último dia, chamar e juntar todos os escolhidos, como nos diz São Mateus capítulo 24, versículo 31. E agora, vejam vocês como é que este cavaleiro do cavalo branco vem no último dia. Como vem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, vejam como vem. Diz, na página 134 do livro dos selos, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, como virá? Encarnado, ou seja, manifestado em carne humana, como veio manifestado em carne humana 2000 anos atrás. Diz, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como virá o Espírito Santo no último dia? Virá encarnado, ou seja, manifestado em carne humana. Diz, na página 256 do livro dos selos em espanhol, como será a vinda deste anjo que era muito diferente dos demais, desse anjo do pacto de Apocalipse capítulo 10 e de Apocalipse capítulo 19, diz, página 256 do livro dos selos diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Será a palavra encarnada em um homem. Ou seja, que será? O Espírito Santo Verbo, o anjo do pacto, manifestado em carne humana em um homem no último dia.
E esse homem tem que ser um redimido com o sangue de Cristo e tem que ser um membro do corpo místico de Cristo e tem que ser um profeta mensageiro para se cumprir o prometido por Cristo para o último dia. E assim vir Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, nesse profeta mensageiro, e vir como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, aqui no último dia, para a bênção de todos os escolhidos de Deus. Sob essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de carne humana, através do mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro, que ele enviaria para dar testemunho dessas coisas nas igrejas, como nos diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E depois, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Quem enviou o seu anjo? Para quê? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para que o envia? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar à sua igreja as coisas que em breve devem acontecer e depois as mostra ao povo hebreu. Sob esse ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E assim nos mostra todo o seu programa correspondente ao último dia. E este é o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. O mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim Cristo se manifestar como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação através do seu anjo mensageiro. Ou seja, que é uma manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Isso é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. Isso é o que está prometido para ser cumprido no último dia. E esse homem tem que ser um ocidental. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem, o único lugar provido de Deus para adorar. Na página número 2, diz da seguinte maneira: agora, eu estava ficando velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outra época? Cada avivamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo ocorreu em cada uma das eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso Deus enviou um mensageiro em cada era. E assim é como veio o avivamento ou despertamento em cada era da semente de Deus, dos escolhidos de Deus, das almas de Deus, ou seja, do trigo de Deus, dos filhos do reino. Diz: haverá outra época, ou verei outra época, haverá outro avivamento. Vamos ver se diz que se haverá ou não haverá outro avivamento. E somente recordem, do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho novamente. Isso é correto. É uma promessa.
Essa é a promessa de Apocalipse capítulo 19, de um cavaleiro vindo em um cavalo branco como a neve. E o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos selos, página 256, diz que isso será a palavra, o verbo encarnado em um homem. A palavra é encarnada em um homem. E esse homem tem que ser, então, um profeta, e o único profeta correspondente ao último dia, ao sétimo milênio, e a dispensação do reino. E para o último dia, é quem? O profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a dispensação do reino, que é o seu anjo mensageiro enviado para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer. Por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará velado e revelado neste tempo final como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Esse cavaleiro que vem neste cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, nos dando o avivamento final, o avivamento ou despertamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o avivamento ou despertamento para o último dia, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, assim como trouxe um despertamento, um avivamento em cada era quando se manifestou por meio de cada um dos seus 7 anjos mensageiros, as 7 eras da igreja gentia. E agora vejam vocês o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer, para assim obterem o avivamento, o despertamento espiritual correspondente ao último dia e obter assim a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim ter a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, o cumprimento do maior mistério do reino dos céus, que é o mistério da vinda de Jesus Cristo, anjo do pacto e Espírito Santo vindo à sua igreja no último dia, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, João o apóstolo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse 22, versículo 7 ao 9, tentou adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo porque viu nele a manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, nos dando a mensagem do último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. João o apóstolo escutou a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, porque sempre Cristo teve um instrumento para, por meio dele, falar à sua igreja. Assim foi em eras passadas e assim é para este último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E essas são as coisas que todo escolhido de Deus deve conhecer neste último dia, porque deve conhecer as promessas proféticas prometidas para o último dia. E as promessas, as profecias para o último dia nos falam da vinda do Filho do Homem, da vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Nos fala da vinda do Filho do Homem no último dia, como nos dias de Noé. E nos diz que velemos, que vigiemos pela sua vinda. Por quê? Porque será sua vinda cumprida em simplicidade. Será sua vinda cumprida em uma forma tão simples que, se não vigiarmos, nos passará despercebido, disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como passou despercebida a primeira vinda de Cristo ao povo hebreu, e passou despercebida a vinda de Elias, do Elias que tinha que vir naquele tempo. Estava esperando literalmente o profeta Elias, e veio um profeta daquele tempo.
com o espírito e virtude do profeta Elias, ou seja, veio com o ministério do profeta Elias e se chamava João Batista. Mas o arcanjo Gabriel disse que esse era o homem que viria com o espírito e virtude de Elias. Esse era quem prepararia o caminho ao Senhor. E quando Jesus falou dele, disse que ele é aquele Elias. João Batista é aquele Elias que tinha que vir. Ou seja, o Elias prometido em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4, para precursar a primeira vinda de Cristo. E agora vejam que quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, encontramos que quando volta a se cumprir essa promessa é outro homem, outro profeta, com o ministério que esteve naquele profeta do passado. E para isso, pois, o Espírito de Deus, o Espírito Santo estará nesse profeta, operando o ministério que tinha operado naquele outro profeta do tempo passado. Assim é para a vinda de Elias pela quinta ocasião, assim é para a vinda também de Moisés pela segunda ocasião, e assim é para a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus por segunda ocasião. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em carne humana no último dia, em outro homem, em outro profeta, no profeta da dispensação do reino que vem pregando a mensagem do Evangelho do Reino. Agora, vimos o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. E depois, quando formos transformados, que vivemos e obtivermos o corpo eterno e os mortos em Cristo recebam o corpo eterno quando ressuscitarem, depois estaremos aqui de 30 a 40 dias em uma etapa muito importante do programa divino e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e lá nos encontraremos com Ele, e o veremos como Ele é. Agora, enquanto chega esse momento em que estaremos com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro, veremos Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro. Veremos Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, como vimos no reverendo William Branham, como vimos em Wesley, como vimos em Lutero, como vimos em Martin, como vimos em Colombo, como vimos em Colombo, como vimos em Martin, como vimos em Irineu e como vimos em São Paulo. E agora, para o último dia, o veremos novamente manifestado no cumprimento do que ele prometeu para o último dia, o veremos manifestado através do seu anjo mensageiro, para poder ver, para poder compreender esse mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer, se requer que encontremos o anjo do Senhor Jesus Cristo. O encontremos onde? No Ocidente. Para assim podermos compreender este mistério do reino de Deus, que todos devem compreender. Jesus Cristo em Espírito Santo se moveu do povo hebreu à Ásia Menor, onde se manifestou por meio de São Paulo, e se moveu da Ásia Menor à Europa, onde se manifestou em 5 ocasiões, em 5 mensageiros diferentes. E depois se moveu à América do Norte em Espírito Santo e se manifestou através do reverendo William Marion Branham, o qual ungiu como precursor da segunda vinda de Cristo e como o anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. E agora para onde se moveria Jesus Cristo em Espírito Santo para ungir outro homem com o seu Espírito Santo e se manifestar por meio desse homem no último dia e cumprir suas promessas correspondentes ao último dia, assim como cumpriu suas promessas correspondentes a cada era e chamou e juntou os seus escolhidos em cada era, para chamar e juntar os escolhidos do último dia, com a grande voz de trombeta, Jesus Cristo em Espírito Santo se move à América Latina e o Caribe para chamar e juntar os seus escolhidos na América Latina e no Caribe e assim completar seu corpo místico de crentes. E assim ele falar à sua igreja com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor
da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora, seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, como também não foram os 7 anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo, mas eles foram o véu de carne, o instrumento onde Cristo esteve manifestado em cada era. E assim também o anjo do Senhor Jesus Cristo é o instrumento onde Jesus Cristo e o Espírito Santo estaria manifestado no último dia, nos falando com essa grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, e nos revelando essas coisas que em breve devem acontecer, como nos prometeu em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, e como cumpre em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6, nos falando, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro. João apóstolo quis adorá-lo em 2 ocasiões, mas foi proibido. Ele esteve vendo Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E João escutou e viu todas essas coisas por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, os que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora podemos ver que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o instrumento de Jesus Cristo, o véu de carne, através do qual Jesus Cristo no último dia estaria manifestado no território correspondente à era da Pedra Angular, que é o território latino-americano e caribenho. E estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e com a mensagem com a qual nos revela essas coisas que em breve devem acontecer, o qual está tipificado na grande voz de trombeta, ou trombeta final, estaria com essa mensagem chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, todas essas coisas que todos os escolhidos de Deus devem conhecer. E com o conhecimento dessas coisas, que vem por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus no último dia, na era da Pedra Angular e dispensação do reino, no cumprimento do chamado de Cristo, em Apocalipse capítulo 4, onde diz com essa voz de trombeta: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que hão de acontecer e as que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, desde o território onde se manifesta através do seu anjo mensageiro e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, desde aí se estende a mensagem do Evangelho do Reino a todo o continente latino-americano e caribenho, e desde aí se estende a todas as demais nações, e chegará até o povo hebreu, e eles dirão: essa é a mensagem que nós estamos esperando, e essa é a manifestação de Deus que nós estamos esperando, essa manifestação de Deus por meio do seu anjo mensageiro. E isso será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo disse que será a palavra encarnada em um homem. A palavra encarnada em um homem, o verbo encarnado em um homem. Ou seja, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, no último dia, em um homem que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino e da era da Pedra Angular. E os escolhidos no último dia escutarão a voz de Cristo através do seu instrumento, através do seu anjo mensageiro, e dirão: isto era o que eu estava esperando. Deus lhes abrirá o coração, a alma, para entenderem, e abrirá o entendimento, a mente, para poderem compreender todas essas coisas que estão prometidas na palavra profética para acontecer neste último dia.
o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. Vimos este mistério à luz das Escrituras e das mensagens pregadas pelo reverendo William Marion Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. Isto é para ser conhecido pelos escolhidos de Deus neste último dia, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E onde estão esses escolhidos que conheceriam essas coisas que devem ser conhecidas no último dia? No mistério do reino de Deus correspondente ao último dia, pois aqui estamos em Porto Rico, um grupo, e em cada país latino-americano e caribenho. Estamos aqui recebendo o conhecimento do mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer, neste tempo no qual nós estamos vivendo, pelo qual damos graças a Jesus Cristo, desde o profundo da nossa alma, por nos revelar o mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer neste último dia. O mistério do reino de Deus, que todos os escolhidos devem conhecer. O mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo manifestado em através do seu anjo mensageiro, nos falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste último dia. E assim cumprindo Cristo, suas promessas correspondentes ao último dia para a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. Os veremos ou nos veremos novamente no próximo domingo, às 10 da manhã, na primeira atividade, e às 3 da tarde, na segunda atividade, onde teremos os seguintes temas: o mistério do que ouviu, mas não pôde entender. Ou seja, o mistério do que João ouviu, o apóstolo, João apóstolo ouviu, mas que não pôde escrever. Isso é para o domingo próximo, na atividade das 10 da manhã, e depois para o domingo próximo também. Vamos ver para o próximo domingo, às 3 da tarde. Nosso tema será o mistério do livro que João comeu. É um mistério, mas o vamos ver claramente no próximo domingo às 3 da tarde, assim que já sabem quais serão os temas para o próximo domingo pela manhã, às 10 da manhã, e depois às 3 da tarde. O da manhã disse que será qual? O mistério do que João ouviu, mas não pôde escrever. E às 3 da tarde do próximo domingo, o tema será o mistério do livro que João comeu. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto,
nosso Salvador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim as promessas correspondentes ao corpo místico de Cristo para a nossa transformação e rapto, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e passem todos. Muito boa noite. Deixo conosco novamente Félix Caro para continuar e finalizar nesta noite esta atividade com os cânticos e, se houver algum anúncio, e também a oração de despedida. Que Deus os abençoe e guarde a todos.